Olá pessoal, boa noite a todos. Nós estamos entrando exatamente às 7h35. Sejam todos bem-vindos aqui no nosso perfil. Eu gostaria de perguntar a vocês se vocês estão me vendo e estão me ouvindo bem. Por favor, coloquem aí nos comentários se vocês estão me vendo e estão me ouvindo bem. Olá Juliana, seja bem-vinda. Boa noite a todos que estão aqui conosco. Muito bem, Henrique. Que bom que você está me vendo e está me ouvindo bem. Excelente, Cidinha. Tudo bom, Ângela? Seja bem-vinda aqui ao nosso perfil. Primeiramente, eu gostaria de dizer que essa live ela vai tratar de um dos assuntos da mente, não é? O nosso perfil ele está voltado para o estudo da mente, da natureza e da espiritualidade humana. Então engana-se aquele que acredita que o nosso perfil está voltado tão somente para a interpretação de sonhos, ou tão somente para o fenômeno mediúnico, ou somente para a encarnação com os animais. Não. Eu gosto de falar sobre a mente, sobre a natureza e sobre a espiritualidade humana. Portanto, expandir os horizontes de conhecimento. Não sou muito de ficar atado a um único viés, a uma única interpretação, a um único porto. Todo porto que nos deixa acomodados impede a nossa evolução, tanto intelectual quanto espiritual. Portanto, eu gosto de caminhar pelos diversos vieses da natureza, da espiritualidade e da mente humana. Boa noite, Carla. Boa noite, José. Boa noite a todos que estão aqui conosco. Uma outra coisa que eu gostaria de deixar claro é que, apesar de ter estudado sobre isso, eu não vou adentrar os meandros jurídicos no que concerne à psicopatia, diante dos instrumentos jurídicos para conter os psicopatas. Não é a minha intenção me aprofundar nas diretrizes e nos princípios do direito que se relacionam com a psiquiatria forense. Não, essa não é minha intenção. Uma outra particularidade: se essa live for gatilho para você, se ela porventura vai trazer uma lembrança traumática para a tua vida, ou então vai te causar algum mal-estar, então a hora é essa de sair da live e procurar outros temas. Porque às vezes um tema dessa natureza, né, um tema que trata sobre morte, sobre assassinato, pode se transformar em gatilhos para algumas pessoas. Eu super compreendo essa tua postura e, claro, não vou ficar de maneira alguma chateado se você for buscar um conteúdo que traga consigo uma maior leveza. Essa live também, Bianca, ela não tem a intenção de deixar você expert no diagnóstico da psicopatia. Não saia dessa live, Rogério, não saia dessa live, Alice Cartacho, diagnosticando as pessoas que você acredita ter psicopatia. Até porque, e aqui eu já vou começar a falar mais aprofundadamente sobre o tema, até porque o diagnóstico de psicopatia, ele é muito amplo, ele é muito complexo e ele muda conforme o tempo e o aprofundamento científico nessa área. Quando nós estávamos na década de 70, que os pesquisadores começaram a estudar os cérebros de psicopatas, eles acreditavam que poderiam prever ainda na infância os traços da psicopatia. E aí eles lançaram, né, no meio científico, um conceito chamado de tríade psicopática, principalmente aplicado em crianças.
que definia que a criança teria tendência ou não à psicopatia, quando ela apresentasse essas 3 características. Qual seria a primeira dessas características? O abuso e a violência com animais. A segunda destas características, a brincadeira e a atração por fogo. A brincadeira com fogo e a atração por fogo. E um certo, vamos dizer assim, um certo descontrole em relação à urina noturna. Ou seja, essa criança ela poderia urinar na cama até a pré-adolescência ou até a adolescência. Essa tríade psicopática ela foi lançada no meio científico como sendo indícios de um diagnóstico prévio da psicopatia para evitar que esse indivíduo se desenvolvesse e começasse a matar. Mas o que eles perceberam é que o diagnóstico da psicopatia era tão amplo e a gênese da psicopatia era tão complexa que aplicar a tríade psicopática não iria resolver o problema. A psicopatia era bem mais ampla do que a tríade psicopática. Tudo bem? Nós sabemos que os psicopatas, além de trazerem essas 3 características, mas não só essas, trazem muitas outras. Por exemplo, o fato de delinquirem ainda na pré-adolescência e na adolescência, de não manifestarem emoções nobres, superiores, como por exemplo, empatia, misericórdia, o se colocar no lugar do outro e uma série de outras características que o definem. Tudo bem? Veja bem, existem psicopatas diluídos no meio da sociedade. Nós pensamos que os psicopatas são aqueles que estão nos filmes, que matam, que esquartejam, e sequer imaginamos que eles podem estar inseridos no meio social em que vivemos. Porque a psicopatia, que é essa falta de empatia em relação ao outro, essa incapacidade de se colocar no outro e de desenvolver emoções mais nobres, mais superiores, como por exemplo a compaixão, ela se divide em 3 tipos. A psicopatia leve, a moderada e a grave. É possível que no meio empresarial, é possível que no meio político, é possível que no meio religioso, doutrinário, existam muitos psicopatas leves e moderados. Psicopatas que passam a vida toda subindo na vida através da manipulação do outro, utilizando as relações sociais para engrandecerem o próprio ego, pois eles adoram o destaque social. Eles adoram ser reconhecidos pelo próprio intelecto, pelas próprias potencialidades. Apenas uma pequena parte dos psicopatas graves é que se tornam serial killers. Então já deu para você perceber que não são todos os psicopatas que evoluem para o assassinato, para a criminalidade através da morte ou da violência sexual. Não, muitos deles estão fora da criminalidade habitual, mas manipulando pessoas próximas com sua personalidade narcisista para subirem na vida. E eles, claro, após usarem essas pessoas, descartam-nas com absoluta facilidade. Mas uma pequena parcela dos psicopatas mais graves evoluem para a morte em série e aí ficam conhecidos como serial killers. Dentre esses serial killers, nós vamos ver uma outra classificação.
Existem serial killers que são desorganizados, certo? O seu crime é absolutamente sem discernimento lógico. Um exemplo disso nós temos o casal Nardoni, que matou a própria filha. Principalmente o pai, que traz consigo traços psicopáticos. E o crime é tão desorganizado, é tão esdrúxulo do ponto de vista da lógica, é tão desequilibrado em seus detalhes, que rapidamente a polícia começa a desconfiar que o assassino daquela criança estava dentro de sua própria casa. Perceba que esse assassino desorganizado, ele não consegue articular bem as ideias para o cometimento do assassinato. Não, ele age por impulso. Ele age pela força do seu instinto. Ele não prevê as variáveis que podem surgir. E ele rapidamente é pego, porque sequer ele consegue pensar em esconder as provas. Foi muito fácil para a polícia desconfiar dos Nardoni. Um outro exemplo de psicopata desorganizado, e aí eu aproveito para dar um tchauzinho para a Isabelle, para a Samile e para a Georgia, é o médico, ou na verdade foi o médico Farah Jorge Farah, que tinha a sua especialidade em psiquiatria, mas aí resolveu fazer cirurgia plástica em uma clínica improvisada. Uma mulher acaba tendo danos estéticos e de saúde diante dessas cirurgias mal realizadas. Ela começa a cobrá-lo e então ele assassina essa mulher, esquarteja essa mulher, faz com que o sangue dela escorra pelo ralo e rapidamente a polícia chega no seu encalço porque o crime foi desorganizado. Inclusive, foi um dos primeiros crimes aqui no Brasil a se utilizar aquela substância, Rafa Lima, o luminol, que detecta vestígios de sangue em um ambiente. Apesar dele ter mandado lavar a clínica com água sanitária, com muito sabão, mas a polícia conseguiu ver que ali ocorrera uma verdadeira cena de horror, um verdadeiro esquartejamento da mulher por conta dos vestígios de sangue identificados pelo luminol. São psicopatas desorganizados. Rapidamente são encontrados e rapidamente são colocados na cadeia. Nós temos também aqueles criminosos que são semi-organizados. Eles têm uma organização, uma articulação das ideias para o crime, porém essa organização ela não é tão bem estruturada, certo? Ela não é tão bem estudada. Nós tivemos a exemplo aquele assassino de Goiânia, né? O serial killer de Goiânia, que matava mulheres morenas. Eu não sei se vocês lembram, há um tempo atrás, passava diversas reportagens dele na mídia. Ele chegava numa moto de capacete, com um 38, e aí assassinava mulheres, geralmente mulheres do cabelo escuro, no meio da rua. Em nenhum momento ele se preocupava com as câmeras. Em nenhum momento ele se preocupava com as testemunhas, pois ele chegou a matar muitas vezes essas mulheres diante dos seus maridos, dos seus namorados, dos seus irmãos, das suas irmãs, da sua mãe. Era um psicopata semi-organizado, que pensava no crime, mas não pensava em esconder muito bem as provas. Existe também aquele psicopata que é absolutamente organizado. Ele vai pensar com antecedência no crime, ele vai cometer o crime e ele vai deixar o mínimo de provas possíveis. Nós estamos observando aí na Netflix,
né? Uma série que fala sobre o psicopata americano Jeffrey Dahmer é um dos exemplos. Mas também temos outros. Por exemplo, Ted Bundy, que matou mais de 30 mulheres nos Estados Unidos. Ele era tão organizado que ele pensava em todas as variáveis possíveis para não ser pego. E aí, Islane Ramalho, tudo bem? Ele, certa vez, chegou até mesmo a escapar do júri no qual estava participando na condição de réu. Manipulava repórteres, manipulava advogado. Uma vez dispensou o próprio advogado, que era um defensor público, escolhido pela corte americana para o defender, de modo a se tornar ele, no caso Ted Bundy, o defensor de si mesmo perante a justiça. Tamanha era a organização psicológica deste indivíduo. Era muito difícil correlacionar ele aos crimes, porque não deixava vestígio. Apenas uma perícia na sua arcada dentária é que foi responsável por vinculá-lo, com certeza, sem sombra de dúvida, à cena do crime. Um dente quebrado que ele tinha, e ele praticou um ato de violência contra uma das mulheres que ele matou, e o dentista conseguiu provar, através da comparação entre a arcada dentária e a mordida, que era ele o psicopata a cometer esses crimes. Então, só recapitulando, existem psicopatas leves, moderados e graves. Nem sempre os leves e os moderados cometem crimes. Às vezes estão só diluídos no meio social, crescendo à custa da manipulação dos outros. E apenas os psicopatas graves, uma pequena parte deles é que se tornam serial killers. Dentre esses serial killers, nós vamos ter os desorganizados, e aqui eu falei em Farah, Jorge Farah, os semi-organizados, e aqui eu trouxe como exemplo o serial killer de Goiânia, que matava atirando nas mulheres, e os organizados, que são aqueles difíceis de reconhecer, difíceis de serem pegos pela inteligência no ato criminoso. Por exemplo, Ted Bundy. Certo? Uma coisa também que é necessário nós diferenciarmos é que existem crimes cometidos por psicopatas e temos crimes cometidos por esquizofrênicos. Certamente você acompanhou um caso recente aqui no interior do Ceará, se eu não me engano, de um indivíduo esquizofrênico que assassinou uma profissional de saúde. Vocês certamente viram esse caso. Esse esquizofrênico que é internado, que vai para o centro de atenção psicossocial, que eventualmente vai para o hospital Juliano Moreira, ele comete o crime acreditando estar coberto de razão. Porque ele não é um psicopata. Ele está, Betânia, em surto psicótico. Ele está em quebra com a realidade. Ele está, por vezes, no seu primeiro surto, sem diagnóstico, ou então foi aquele que abandonou o tratamento farmacológico. Ele entra em surto, ele delira com vozes e alucinações, que geralmente são vozes imperativas mandando ele matar. Ele vai lá e comete o crime. Qual é a diferença destes indivíduos para o psicopata? É porque o psicopata sabe que está matando. E o esquizofrênico, ele acredita estar fazendo bem a ele mesmo e à sociedade. Antes de eu dar o exemplo, eu queria dizer que no final da nossa live, nós vamos trazer a relação entre psicopatia e espiritualidade. Então, se você quiser continuar conosco, dar esse voto de confiança ao nosso conteúdo, no final nós faremos uma correlação entre psicopatia e espiritualidade. Aproveito para dar um tchau aí ao perfil Rosa Mística, a Betânia, a Eli Rolim. Sejam todas bem-vindas aqui à nossa live. Um dos exemplos de morte, de assassinato por esquizofrenia é este do interior do Ceará, onde o indivíduo alucinado, o que alucinou, mata a profissional de saúde.
Um outro exemplo foi o vampiro de Niterói, que até hoje está internado em uma colônia psiquiátrica. Ele matava crianças. E olha qual era o tipo da alucinação dele. Ele acreditava que em matando essas crianças, elas se tornavam anjos e chegariam mais rapidamente ao céu. Um outro exemplo de assassinato por conta da esquizofrenia é daquele jovem estudante de medicina que abriu fogo em um shopping. Lembram disso? Ele simplesmente chegou num shopping, armado até os dentes, e ele metralhou as pessoas presentes. É interessante que nesse tipo de assassinato, o esquizofrênico não sai do local. Ele acredita tanto estar matando demônios, está matando pessoas ruins, está matando seres de outro planeta, que eles não conseguem estabelecer o raciocínio lógico de que foi um crime. Para eles, estão fazendo um bem inimaginável à sociedade. É por isso que no caso do assassino do shopping, ele fica num ambiente aguardando a polícia, esperando os policiais, sem manifestar nenhum tipo de reação contrária ao fato da polícia detê-lo, porque ele acreditava piamente que aquelas pessoas eram demônios querendo persegui-lo ou matá-lo. Um abraço à doutora Luciana Alves, sigam o perfil dela, traz conteúdos interessantes sobre a modulação hormonal, principalmente para vocês mulheres. O conteúdo da doutora Luciana é de fundamental importância para uma melhor qualidade de vida de todos nós, tá certo? Um abraço, Lu, cheiro. Olá, Jéssica, olá, Poli, Maria do Socorro, sejam bem-vindas. É interessante que essas alucinações com frases imperativas mandando matar ou morrer cessam rapidamente quando esse paciente começa a estabelecer um equilíbrio em sua medicação, começa a tomar a medicação regularmente. Tá certo? Uma característica dos psicopatas, e aqui nós estamos voltando para os serial killers, é que eles são muito territorialistas. São como animais selvagens. Então, os crimes deles são cometidos em um território circunscrito. Certo? Pegando exemplos de psicopatas leves e moderados, nós vamos ver que eles geralmente desempenham a sua manipulação em uma empresa específica, em um núcleo religioso específico, em um templo religioso, ou então em uma cidade, ou num nicho político resumido, no caso dos moderados e leves. Já nos casos dos graves, que evoluem para o assassinato em série e se tornam serial killers, eles também definem território. A exemplo, nós temos o maníaco do parque. O maníaco do parque matava no parque. Por isso recebeu esse apelido. Por isso recebeu esse rótulo de maníaco do parque. Porque o local da matança era bem delimitado, era bem definido por ele, como se ele fosse um verdadeiro animal selvagem, que precisasse daquele território para matar. Um outro exemplo do territorialismo dos serial killers é o caso de Gary Ridgway, ou o assassino do Green River, nos Estados Unidos. Tem uma história muito bonita envolvendo esse serial killer, que na verdade a beleza da história não está nele, mas no familiar de uma das vítimas, que na sua oportunidade de fala no tribunal, disse a todos os presentes: Jesus me ensina a perdoar, e hoje eu te perdoo, Senhor Gary. Todos na sala choraram. O assassino de Green River ficou conhecido com esse rótulo, o assassino do Rio Verde, porque matava prostitutas nas margens do Rio Verde e jogava e descartava os corpos dentro
dos rios. Uma outra característica é que eles geralmente levam uma lembrança das cenas do crime, certo? É como se fosse uma parte daquela cena para que ela ficasse vívida em sua memória. Nós vamos ver no caso de Jeffrey Dahmer, que matou 17 homens, né, em Milwaukee, nos Estados Unidos, que ele tinha uma Polaroid. O que é uma Polaroid? Uma máquina de fotografia. E ele tirava fotos do corpo. Por vezes ele ficava com um pedaço do coração, com um pedaço do dedo, ou então ficava com um órgão sexual, ou então com a cabeça daquela vítima, que era justamente vamos dizer assim, a pequena lembrança, o souvenir, era esse o nome que eu gostaria de usar, que era o souvenir que fazia com que ele tivesse todas aquelas cenas vívidas em sua mente, certo? Outra coisa que nós vamos observar nos psicopatas é que eles geralmente desenvolvem um modus operandi específico. Ou seja, eles matam, mas eles matam sempre da mesma forma. E cada vez que matam, evoluem no seu processo de matar. BTK, um dos assassinos mais conhecidos dos Estados Unidos, ele recebeu esse nome, que são as iniciais para amarrar, torturar e matar. BTK, ele sempre matava dessa maneira. Ele primeiro amarrava, ele depois torturava e ele depois estrangulava, matava. Sempre que ele ia cometer um crime, ele seguia estes passos. Outro assassino que levou à risca, né, esse modus operandi, é quase ritualístico, é na verdade um ritual, foi o assassino do Zodíaco, né? Ele sempre escolhia matar casais que estavam namorando dentro do carro. E sempre era em uma noite que dava a entender um posicionamento específico dos astros. Por exemplo, a Lua tinha que estar nessa posição, o Sol nesta posição, Mercúrio retrógrado. Então ele ia até esses carros onde os casais estavam namorando e assassinava geralmente as duas pessoas presentes no carro. Era ritualística utilizada pelo assassino do Zodíaco. Uma outra característica é que o crime é geralmente a impressão do desejo deformado desse psicopata. Sim, porque eles têm desejos sexuais deformados. E ali também é uma representação, uma manifestação de sua libido, certo? Quando se observa o crime de um psicopata, é possível determinar qual é a deformidade de desejo, qual é a deformidade psíquica que ele traz consigo. Francisco das Chagas, aqui no Brasil, talvez vocês nem conheçam esse caso, mas ele ficou conhecido como sendo o emasculador de crianças. Olha, ele sempre, quando matava, retirava os órgãos sexuais das crianças que eram suas vítimas. Por que será que ele retirava o órgão sexual dessas crianças, destes meninos? Ele queria acabar na mente doente dele, na mente enferma dele, com a potência do outro? O que é que ele queria? Anular a masculinidade do outro? Então, um psiquiatra forense, um psicólogo forense, olhando para uma cena de crime, ele consegue determinar a deformidade de desejo presente naquele indivíduo. Um outro caso nós vamos ver na Rússia, e aqui é um dos psicopatas mais, vamos dizer assim, mais violentos que já existiu, Andrei Chikatilo. Ele, quando matava, ele praticava a necrofilia, certo?
e ele praticava também o ato de comer partes do corpo das mulheres que eram as suas vítimas. E geralmente a parte do corpo escolhida era o útero. Um psiquiatra forense olhando essa cena de crime, um psicólogo forense olhando essa cena de crime, pode determinar que talvez ele tivesse assim um conflito com a imagem feminina. O que era que ele queria anular nessas mulheres? Era a possibilidade de procriação das mesmas? Será que ele traz de forma embutida uma raiva da própria mãe? Uma raiva por ter nascido? Então a cena do crime expressa a deformidade psíquica e de desejo destes psicopatas. Eles também são absolutamente persuasivos. E aqui nós vamos trazer o caso de John Wayne Gacy, o palhaço assassino, que matou mais de 30 garotos. Ele convencia estes garotos a entrarem no carro com ele já tarde da noite. Ele convencia estes meninos a descerem o porão da casa dele já tarde da noite. Ele convencia estes garotos que eles poderiam ter os braços e as pernas amarrados para o ato sexual. Será que esse convencimento é por conta da imaturidade dessas vítimas? Ou é por conta também do forte poder de persuasão que eles possuem? O Maníaco do Parque, e aí quem for lá para os idos de 98 vai lembrar disso, convencia mulheres jovens a entrar num matagal durante a noite com ele para tirar fotos, com a esperança de tornarem-se modelos. Agora pensa aí, Márcia. Pensa aí, Analândia. Pensa aí, Ivânia. Será que você entraria no mato durante a noite com alguém para tirar fotos, com a esperança de ser modelo? Então isso mostra um forte poder de persuasão em relação a estas vítimas. Tranquilo? Antes de nós passarmos para a relação entre psicopatia e espiritualidade, eu gostaria de falar que existe um tipo de psicopatia que é caracterizada por um crime conhecido na psiquiatria forense como folie AD. Nesses casos, os indivíduos são psicopatas, mas eles não matam diretamente. Apenas influenciam, estimulam outras pessoas a matarem. Olha aí esse poder de persuasão, não só para convencer as vítimas, mas para convencer outras pessoas a praticarem um ato criminoso. Quer um exemplo disso? Muito claramente, Susana von Richthofen. O que foi que ela fez? Convenceu os irmãos Cravinhos a matarem os seus próprios pais. No caso, os pais dela. Não foi isso? Veja só, os assassinos e canibais de Garanhuns. Quem lembra desse caso? Que eles pegavam a carne humana para fazer coxinha, para fazer pastel. Aquele indivíduo, que inclusive era formado e convivia com duas mulheres dentro de casa, ele convenceu essas mulheres a lançarem anúncios na cidade de que precisavam de pessoas para trabalharem na condição de domésticas. E quando essas jovens chegavam, geralmente muito necessitadas, eles matavam, descartavam uma parte, cozinhavam a outra e consumiam, e uma outra parte eles faziam coxinha, empada e vendiam lá na cidade de Garanhuns, no Pernambuco. Era ele o psicopata e era dele o poder de convencimento. É o que a psiquiatria forense chama de folie AD. Quer ver outro exemplo agora nos Estados Unidos? É o caso de Charles Manson. O poder de persuasão dele era tão grande que ele não só estimulou jovens a matarem pessoas de vulto na sociedade, pessoas destacadas, inclusive teve uma atriz que foi morta pelo grupo de Manson,
mas também quando ele foi preso, aqueles que eram seguidores de Charlie Manson receberam a ordem dele para saírem de suas casas e irem até o tribunal andando como se fossem cachorros de 4 pernas pelas ruas. E eles foram. E a imprensa filmou eles saindo de casa, todos enfileirados, indo até o tribunal com as 2 mãos e os joelhos no solo. Tem 3 coisas que eu gostaria aqui de abrir a mente de vocês para a relação entre psicopatia e espiritualidade. A primeira delas está contida naquele exemplo da esquizofrenia e dos assassinatos cometidos por esquizofrênia, né? Geralmente, esquizofrênicos escutam vozes. E estas vozes, geralmente, são sempre ordenando coisas ruins. Será que nós não precisamos evoluir mais nos métodos científicos para identificar se essas vozes são realmente oriundas da alucinação ou se não são de origem espiritual? Será que estas vozes não são provenientes de espíritos perseguidores, de espíritos obsessores, que estimulam a matança ou o suicídio para prejudicarem suas vítimas encarnadas? Eu não queria aqui fechar nenhum diagnóstico. Queria apenas que vocês pensassem sobre isso. Quando nós vamos ver o caso de Jeffrey Dahmer, principalmente aqueles que assistiram a série da Netflix, né, que recebe o nome desse psicopata, Jeffrey Dahmer, nós vamos ver que ele sempre colocava as suas vítimas para assistir um filme de terror. Mais especificamente, O Exorcista 3. Será que o filme de terror não vinha para compor essa egrégora de negatividade e fazer com que aquele ato criminoso se tornasse também, vamos dizer assim, compartilhado com os espíritos que ali estavam? Porque nós sabemos que quanto mais energia negativa há no ambiente, maior será a atratividade de mentes perturbadas e perturbadoras. Então, qual era o pensamento de Jeffrey Dahmer ao colocar um filme de terror para suas vítimas assistirem? Será que isso também não fazia parte de uma influência trevosa para deixar cada vez mais densa a egrégora inferiorizada negativa daquela casa? John Wayne Gacy, pelo menos os peritos dizem, mudava completamente a personalidade. Se vestia de palhaço para amedrontar as suas vítimas e lia a Bíblia, mais especificamente o Apocalipse, com as vítimas amarradas antes de serem mortas. Será que ali não havia também um componente de incorporação? Não é? Até de possessão espiritual? De subjugação? Uma das vítimas de Jeffrey Dahmer, na verdade a segunda, foi morta e no outro dia ele nem se lembrou. Será que é porque realmente, Flávio, ele bebia muito? Ou não houve aí uma espécie de transe mediúnico? Francisco de Assis, o maníaco do parque, ele vai dar uma entrevista para um repórter muito famoso e lá ele afirma categoricamente que no dia de matar ele já acordava com aquela voz nos seus ouvidos: mate e coma a carne humana. E essa voz ia num crescendo, até que a vontade tornava-se irrefreável. Será que esses crimes cometidos por Francisco de Assis também não têm um componente espiritual? E ali se tratava realmente de um espírito demoníaco, né?
com o estereótipo do demônio, utilizando a sensibilidade mediúnica dele para cometer o crime? Então, são apenas aqui reflexões que eu estou trazendo à tona, mas sem fechar nenhum tipo de conclusão ou de diagnóstico, apenas te estimulando a pensar. Quer ver outro exemplo? O filho de Sam, que cometeu diversos crimes também no país norte-americano, dizendo se tratar de um representante de Satanás na Terra. Por isso recebeu o nome de filho de Sam. Então ainda está muito nebuloso se a psicopatia, que nós já sabemos que é multifatorial, tem causas neurológicas, mas também tem causas comportamentais e ambientais, também teria ou não teria um componente de ordem espiritual. Necessário é pensarmos nesse sentido. Existe um último tipo de psicopatia, só para nós fecharmos a nossa live, que é a psicopatia abúlica. Nesse caso, o psicopata não mata. Ele, na verdade, nem comete crime. Ele apenas é um indivíduo que não tem nenhum tipo de impulso para a vida. Eles são geralmente infrutíferos. Eles começam num projeto e logo acabam. Eles começam num trabalho e logo desistem. Eles gostam do interior do quarto deles. Eles geralmente ficam afastados da sociedade. São indivíduos sem muita esperança e sem muita energia para a vida. Esse tipo de psicopatia geralmente não está vinculada ao crime e é conhecido como psicopatia abúlica. Tudo bem? Bom, eu espero que nestes 45 minutos de live eu tenha conseguido passar o conteúdo para vocês. Eu quero que vocês comentem aqui se vocês acham que a psicopatia e os serial killers têm realmente uma relação com a obsessão e com o lado espiritual da vida. Eu quero que vocês marquem aquelas pessoas que são curiosas em relação ao tema. E quero, claro, que vocês continuem nos acompanhando nesse perfil que trata da mente, da espiritualidade e da natureza humana. Tudo bem? Um beijo para vocês e até o nosso próximo encontro. Claro, surgiram temas. Vez por outra, eu estarei inclinado a falar sobre eles. Um grande abraço, uma boa noite e até amanhã.